Eu vou ficar dando, porque eu não paro quieto, então não ligo que eu vou ficar dando uma circulada por aqui. O tema é Onde está Deus? E quando o Marcos me passou o tema, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que esse menino quer com Onde está Deus? E aí ele me mandou 2 Reis 2,14. Eu assim, que bom, tem um texto já, vou 2 Reis 14. Daí eu fiquei mais perdido ainda. E aí eu orei, Senhor, isso ele me falou há muito tempo já, ele me convidou há bastante tempo, e eu falei, Senhor, que o Senhor fale no meu coração de alguma maneira, que eu possa trazer uma palavra que te glorifique, que te exalte. E esse texto é um texto muito conhecido, é o texto da ressurreição de Jesus. E meditando nesse texto, eu fiquei pensando assim, que a gente só ouve esse texto na Páscoa. E é um dos textos mais importantes das Escrituras. E eu fiquei assim, por que a gente não fala tanto assim da ressurreição de Jesus, né? Por que só quando no domingo de Páscoa a gente abre nesses finais dos evangelhos, né? Então, a gente sempre prega os milagres, né? As metades dos livros, mas dificilmente a gente prega assim, né? A ressurreição num domingo que não seja um domingo de Páscoa. E a pergunta é, onde está Deus? Né? E eu queria trazer nessa noite uma palavra no sentido da gente observar as reações que a gente tem, né, na nossa vida, as reações, as decisões que a gente toma quando a dúvida toma o nosso coração. Então, quando essa questão, onde está Deus, passa a ocupar o nosso coração, quais são as nossas reações, quais são as nossas decisões em relação a essa dúvida que ocupa o nosso coração. E a dúvida da presença de Deus, né, a dúvida de onde está Deus, muitas vezes vai acometer o nosso coração. A gente acha que porque a gente é cristão, a gente vai ter sempre uma certeza tão plena, tão, né, vigorosa, que a gente às vezes acha que a gente é super-humano, que a gente é, né? Não, eu sempre terei essa certeza no meu coração, não vou ter dúvidas assim, mas às vezes, e muitas vezes, essa dúvida vai estar no nosso coração. Onde está Deus? Onde está o Senhor? Né? E às vezes essa dúvida vai acometer o nosso coração, e isso é absolutamente normal. A gente tem muito um tabu assim dentro da igreja, de a gente falar assim, olha, não consigo enxergar Deus nessa situação, não consigo saber onde Deus está nesse momento da minha vida, eu não consigo enxergar Deus. E a gente fica com receio de falar isso para as pessoas, de contar isso para a igreja, de revelar isso a um amigo. Mas eu quero, né, antes da gente entrar na palavra, eu quero que a gente tenha isso no nosso coração. É normal que a gente tenha essas dúvidas no nosso coração. Nós somos seres humanos. Nós não somos super-heróis, nós não somos deuses. Nós somos super-humanos. E é normal que, conforme as circunstâncias se aproximam, conforme dificuldades venham, a dúvida brote no nosso coração. E é fácil para a gente fixar os nossos olhos na dúvida, porque o nosso coração olha para uma situação, para uma determinada circunstância e pensa, é uma coisa absolutamente impossível de ser resolvida. E eu não consigo enxergar Deus nessa situação. Então eu não vou me fixar em procurar Deus, eu não vou me fixar em voltar-se para a palavra de Deus. Eu vou fixar o meu olho na dúvida. Por quê? Porque a dúvida está ali e é uma coisa a qual eu posso me apegar de maneira muito fácil. E eu abraço a dúvida para mim. E cada um de nós, isso é o mais importante aqui a gente entenda, cada um de nós vai ter uma reação quando essa dúvida ocupa o nosso coração. Então, a partir do momento que essa dúvida brota no meu coração, lá bem pequenininha, eu vou ter uma reação a essa dúvida. Eu vou tomar uma decisão. E cada um de nós toma uma decisão e tem uma reação diferente. Então, quando alguém na igreja está passando por... eu já estou entrando em aplicações, mas para a gente já... Quando alguém na igreja não consegue entender, nem explicar onde está Deus e tem essa dúvida no coração, a gente tem que olhar com um olhar de compaixão para essas pessoas e entender que a reação e a decisão dela em relação a essa dúvida é diferente da nossa às vezes. Eu vou reagir de um jeito, você vai reagir de outro jeito, porque nós somos seres humanos diferentes. Eu quero que vocês gravem isso aqui. Se vocês não prestarem atenção daqui para frente, ok, mas eu quero que vocês gravem uma coisa no coração de vocês hoje. É o próprio Cristo quem se faz presente na nossa vida e transforma a nossa dúvida, essa dúvida aqui, em 3 coisas: em testemunho, em alegria e adoração. E agora eu queria ler com vocês o texto de João 20.
A gente vai ler o capítulo inteiro e a gente vai ir por partes, né? A la Jack Stripador. E diz assim o primeiro versículo: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado em um lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. A primeira coisa que a gente vai olhar para esse texto é para a gente analisar a situação aqui. Qual é a situação desse texto? O que está acontecendo aqui? Nós sabemos que Jesus morre na sexta-feira, ele é sepultado, e todo mundo sabe onde Jesus está sepultado. Todos eles sabem que é um túmulo novo, que não tinha sido usado. José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz, ele leva, ele sepulta, eles embalsamam o corpo. E no sábado todos eles sabem que Jesus está no túmulo, que Jesus está na sepultura. Só que acontece uma coisa aqui, né? Jesus ressuscita no domingo de manhã. E é justamente no domingo de manhã que Maria Madalena vai ao túmulo. E a gente vê que essa certeza que eles tinham, né? Se eu perguntasse, chegasse para os discípulos: onde está Jesus agora? Eles me diriam: ele está no túmulo. Ele morreu na sexta-feira, ele foi sepultado e agora ele está dentro de um túmulo.
E essa certeza que eles tinham de que Jesus estava dentro de um túmulo é abalada. No versículo 2 do capítulo 20 a gente vê: então Maria Madalena correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. E aqui começa a dúvida deles: onde está Jesus? E agora? Cadê Jesus? Jesus não está mais no túmulo, o corpo dele não está mais lá. E essa dúvida acomete o coração deles. E algo que eles poderiam pensar: será que eles roubaram? Será que o corpo de Jesus foi roubado? E aí começam inúmeras possibilidades na cabeça deles. Eles ficam, eu imagino que eles devem ter ficado: meu Deus, como alguém girou essa pedra e tirou o corpo de Jesus de lá? E Pedro e João é o discípulo a quem Jesus amava, né? Eles correm para ver se realmente aquilo é verdade. E eles chegam ao sepulcro e eles veem que os lençóis de linho estão lá, e o lençol da cabeça de Jesus também estava lá. Por que essa informação é importante? Seria impossível roubar um corpo naquela época sem que você extraviasse totalmente o lençol. É como se tivesse mumificado a pessoa e o lenço já estaria totalmente duro. Não daria de roubar um corpo, desenrolar o corpo certinho, botar o lençol ali do lado certinho e levar só o corpo. E aí eles têm essa concepção: é impossível, está dobradinho ali no canto. A palavra usada aqui é como se tivesse realmente, Jesus tivesse ressuscitado, pegado o lenço dobrado e colocado ali no canto. Então ninguém poderia ter roubado o corpo de Jesus. Só que eles ainda não haviam compreendido. Olha o versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura e que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Então a gente sabe que não roubaram o corpo de Jesus, mas tá, e o que aconteceu com esse corpo de Jesus? Porque aqui eles dizem que, apesar de eles terem visto, eles ainda não tinham compreendido de que Jesus havia ressuscitado. E a dúvida continua: não sabemos onde está o Senhor. Levaram o corpo e não sabemos onde o puseram. E aí eu quero ver com vocês aqui 3 situações. A gente vai ver como Maria Madalena reage a essa dúvida, como os discípulos reagem a essa dúvida e como Tomé reage a essa dúvida de onde está o Senhor, onde está Deus. A primeira reação que a gente apresenta, que é apresentada nesse texto, é a de Maria Madalena. Engraçado, né? Jesus se apresentando para uma mulher, né? A primeira pessoa que vê Jesus é uma mulher, né? Que Jesus machista é esse, né? Que Jesus horrível. E diz que Maria permanecia junto à entrada do túmulo, versículo 11. A gente vê aqui que os discípulos foram, eles viram que Jesus não estava lá e eles voltaram para casa, mas Maria permanece no túmulo. Então a gente vê que Maria, ela é a primeira a tomar a decisão de agir, né? Ela é a primeira a aparecer lá. No primeiro dia da semana estava escuro ainda e Maria vai para lá. Não sei o que ela tinha em mente. Ela talvez, né, gostaria de ver se o corpo ainda estava lá. E tinha uma crença entre os judeus de que até o 4º dia era possível haver uma ressurreição, né? Talvez fosse isso que estava na cabeça dela. E a primeira coisa que ela é a primeira a agir, ela é a primeira a tomar a decisão de ir para lá, né? E agora, além do luto da morte de Jesus, vinha a dúvida de onde estava o corpo de Jesus, de onde estava o Senhor. E a gente vê no versículo 11, 12 e 13 que essa dúvida se aflora mais ainda. Que ela vê 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus estava. E eles perguntam: mulher, por que choras? A reação de Maria Madalena é o desespero. A reação de Maria Madalena à dúvida é o desespero, e muitas vezes é a nossa reação. Muitas vezes a nossa reação diante daquilo que a gente não tem certeza é o desespero, é o choro, é a ansiedade de Maria Madalena de querer achar o corpo de Jesus. Os discípulos foram para casa e ela continuou, e ela queria saber de onde é que está o corpo de Jesus. E a gente vê que ela está aflita, ela está desesperada em busca do corpo de Jesus. E o desespero de Maria Madalena faz com que ela perca tanto o foco, perca tanto a certeza, que Jesus aparece na frente dela e ela não reconhece Jesus. O desespero tira o nosso foco das coisas que importam. E a gente vê no versículo 14, você pode acompanhar comigo. Tendo dito isto, que levaram o corpo do Senhor e ela não sabia onde o puseram, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus.
Maria, você estava procurando Jesus até agora, minha filha. Como é que você não reconheceu que era Jesus? É o motivo do seu desespero que está atrás de ti. Mas é justamente o desespero que não faz ela enxergar que Jesus está ali. Jesus está na frente dela. Jesus está com Maria Madalena e ela está procurando Jesus. E muitas vezes a gente fica assim na nossa vida. Jesus está sempre ao nosso lado. Jesus está sempre conosco. Nós não precisamos mais ter essa dúvida no nosso coração de onde está Jesus. Mas muitas vezes Jesus está do nosso lado. E a gente está procurando Jesus. Porque a gente está desesperado. E focado em coisas que não são importantes. No versículo 15 e 16, há uma coisa extremamente linda que a gente tem que ver aqui. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, olha como Maria estava focada em outras coisas que não Jesus. Ela não pode ser Jesus. Deve ser o jardineiro. Ela estava focada no túmulo, procurando o corpo de Jesus. E deve ser o jardineiro, deve ser, sei lá, alguém que estava limpando outro túmulo aqui. Ela não imaginou que fosse Jesus. E Jesus aqui, no versículo 15, ele demonstra que ele se importa com o nosso desespero. Por quê? Ele pergunta: por que você está chorando, Maria? A quem você está procurando? Jesus demonstra que ele se importa conosco. Ele se importa com o nosso desespero. E Jesus se importa com o desespero de cada um de nós. Ele não negligencia, ele não acha aquilo bobo, ele não acha que aquilo é um drama. Ele conhece o nosso coração e ele sabe que esse desespero é algo sincero do nosso coração. E ele se importa com o nosso desespero. E ele fala: mulher, por que choras? A quem procura? E ele deixa que ela responda a ele. E depois ele fala: Maria. Jesus nos conhece pelo nosso nome. Quando Jesus fala o nome de Maria, automaticamente ela olha para ele e diz: Rabone, mestre, é você. E aqui Jesus transforma o desespero e a dúvida de Maria Madalena em testemunho. No versículo 18 diz que então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Jesus transforma todo aquele desespero, aquele choro daquela mulher em testemunho a outras pessoas. E ele usa a vida de Maria Madalena, ele usa a vida daquela mulher que estava, há 3 segundos atrás, ela estava desesperada. Ela estava chorando, ela estava buscando a Jesus. E ele transforma todo aquele desespero em testemunho. E Maria Madalena sai anunciando que Jesus ressuscitou. E Jesus também transforma o nosso desespero e a nossa dúvida em testemunho. Ele transforma as situações da nossa vida em algo que possa glorificar a Ele. Tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, Deus transforma em algo que traga glória para Ele. E aí a gente vê que Maria, ela sai anunciando. Imagina, eu não sabia onde estava Jesus, ele apareceu na minha frente. Eu não o reconheci, mas depois ele me chamou pelo meu nome e agora eu reconheço que é ele. E ela sai correndo e ela não consegue conter aquilo. Ela sai anunciando, ela sai testemunhando que Jesus está vivo. Que a dúvida de onde estava Deus agora não existe mais. Eu sei onde Ele está. Eu sei que Ele ressuscitou. Eu sei que Ele está presente ao meu lado. E aí a gente vê que a reação de Maria Madalena é diferente da reação dos discípulos de Jesus. E aqui a gente vê, vou fazer um parênteses, eu odeio fazer parênteses que eu nunca mais volto para o negócio. Mas a gente vê que Maria era uma mulher de extrema coragem. Ela não estava com medo de judeu, ela não estava com medo de que alguém pudesse encontrar uma seguidora de Jesus na rua e matar ela. Porque mataram Jesus, vão matar seus seguidores também. E os discípulos, o que eles fazem? Ao cair da tarde, versículo 19... Daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. 12 marmanjos se cagando de medo, gente. E uma mulher no sepulcro de Jesus, à luz da manhã. E os 12 discípulos trancafiados dentro de uma casa, escondidos com medo dos judeus.
a dúvida de onde está o Senhor, se em Maria Madalena gerou desespero, e um desespero que ela ficou ansiosa, que ela precisava buscar, que ela transformou aquilo em ação, aqui a dúvida gera medo. A dúvida de onde está o Senhor gera medo nos discípulos. E esse medo é um medo que paralisa os discípulos. Está todo mundo dentro de casa e ali, vamos esperar, vamos ficar aqui trancado, alguma coisa vai acontecer. E aqui diz que, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E aí a gente tem aqui também coisas a respeito de Jesus, né? As portas estavam trancadas. Jesus fez um milagre aqui, às vezes ninguém percebe, né? As portas estavam trancadas e Jesus apareceu e pôs-se no meio. Porque Jesus arrombou a porta e ninguém viu. Jesus, ele se translada para dentro da casa. Está todo mundo trancado dentro de casa, as portas fechadas, certo? Com o máximo de trancas possíveis. E Jesus se translada para o meio deles. Imagina que eles estivessem sentados à mesa, em roda, e Jesus se coloca no meio deles. E a primeira coisa que Jesus diz é: paz seja convosco. Vocês estão com medo? Que a minha paz esteja com vocês. E porque eu estou aqui agora. E aí a gente lembra daquilo que Jesus disse poucos dias atrás para eles: a minha paz eu dou a vocês, não como o mundo dá. E aqui ele retorna trazendo essa paz novamente para a vida dos discípulos. E aí no versículo 19, a gente vê que Jesus se coloca no meio deles e ele nem espera eles falarem. Ele já traz a paz dele, que a minha paz esteja com vocês. Que talvez, né, lembra quando Jesus estava andando sobre as águas, que Jesus foi um fantasma? Jesus foi tudo, menos Jesus, para os discípulos. Então talvez Jesus já apareceu e falou: paz seja com vocês. Sou eu, sou Jesus, eu estou aqui. E Jesus se importa com o medo desses discípulos, assim como ele se importou com o desespero de Maria Madalena. Tanto, por que ele então não, né? Imagina, Jesus não chegou e perguntou: por que vocês estão com medo? Igual ele perguntou para Maria Madalena: a quem você procura? Ele se importava com o medo deles, e ele falou: eu estou aqui, que a minha paz seja com vocês. E Jesus também se importa com os nossos medos e com os nossos anseios. E eu quero que a gente traga isso para o nosso dia a dia, que a gente possa enxergar essas situações na nossa vida. Né? Porque às vezes a gente fala: porque a Maria Madalena era isso, tá? Os discípulos também. Mas a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Que a gente reage dessas maneiras. A gente reage com desespero, a gente reage com medo. É a coisa mais comum do ser humano, reagir a uma dúvida com medo e com desespero, porque a gente gosta de estar certo, a gente gosta de certeza, a gente não gosta de estar errado, a gente não gosta de, será que vai ser ou não vai ser? A gente gosta de, não, vai ser e acabou e pronto, é isso que a gente gosta. Mas aqui Jesus quebra o orgulho dessas pessoas, porque eles estão em dúvida agora. E a dúvida é uma forma com que Deus trabalha no nosso coração para que a gente não seja orgulhoso, para que a gente não tenha certezas, né, sólidas de coisas que a gente acha. E Jesus trabalha essa dúvida no nosso coração. E a gente vai ver que ele também se importa com a nossa dúvida. E aqui, para terminar a parte dos discípulos, ele transforma esse medo e essa dúvida dos discípulos em alegria. E dizendo isto, né, versículo 20, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Quando a gente fica com medo, a última coisa que a gente tem no nosso coração é alegria. A gente não consegue sorrir, a gente não consegue se alegrar, porque o medo toma conta do nosso coração. A gente não consegue mais confiar em Jesus. A gente tem medo no nosso coração. A gente tem temor, mas não um temor que é voltado para Jesus. É um temor que é voltado para as coisas do mundo. É um temor voltado à morte. Os judeus vão nos perseguir e vão nos matar. É um medo de que Jesus não esteja, mesmo que ele tenha falado que eu estarei com vocês até o fim. E Jesus falou isso para eles. Mas o nosso temor não está nas promessas de Deus, mas está no medo do mundo. E Jesus transforma todo esse medo que os discípulos têm em alegria. Que logo em seguida diz que, né, ele mostra as mãos perfuradas e o lado dele.
e os discípulos se alegram em ver que realmente é Jesus e que ele realmente ressuscitou. E aí a gente tem Tomé, que talvez seja o mais parecido conosco. No versículo 24, diz que Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então a gente pensa que os discípulos estavam todos lá, mas Tomé não estava. E aí, o que acontece quando Jesus aparece? Eles ficam animados. Tomé não estava com a gente, vamos falar para Tomé que Jesus apareceu para a gente. E eles falam para Tomé. E Tomé, o que Tomé fala? Enquanto eu não vir as marcas nas mãos de Jesus e o lado perfurado, de maneira alguma eu acreditarei. De maneira alguma Tomé acreditaria se não visse com seus olhos. E a dúvida de Tomé é pior do que as outras dúvidas. Porque é uma dúvida que é uma dúvida solitária. Todo mundo já tinha certeza de que Jesus estava, Jesus estava ressurreto já havia ressuscitado, menos Tomé. A dúvida de Tomé é uma dúvida solitária, é uma dúvida a qual Tomé abraça e fica, talvez um sentimento de solidão, um sentimento de, Senhor, por que só eu não? Por que só eu ainda não sei onde está o Senhor? E a gente vê que Jesus também se importa com a incredulidade dos discípulos dele. E aí a gente tem que se colocar nesse balaio também. Versículo 24. Tomé, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e se não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E às vezes a gente faz isso. A gente quer provas do amor de Deus, a gente quer provas de que o Senhor está conosco, a gente quer colocar um novelo de lã na rua e ele tem que estar molhado, igual o Gideão. Sendo que Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos sujos e Deus provou o seu amor antes mesmo de nos purificar. Você quer prova maior de amor e de fidelidade do que essa? E Jesus se importa com a incredulidade de Tomé. Jesus se importou com o desespero de Maria Madalena. Ele se importou com o medo dos outros discípulos e agora ele se importa com a incredulidade de Tomé. Versículo 26, a gente vai ver isso. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. A gente vê que a situação se repete. Talvez passado o tempo, os discípulos já não tinham mais tanta aquela certeza de novo. Jesus aparece novamente, trazendo paz. Só que agora ele está preocupado com uma pessoa em especial. Porque todos os outros já me viram uma vez. Talvez Jesus pensasse, os outros já viram. Mas Tomé ainda não creu. E ele chega para Tomé e Jesus repete o gesto que ele fez com os outros discípulos e apresenta provas para que Tomé creia. Ele apresenta provas de que ele está ali, de que é Jesus que está ali. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus deu a Tomé razões para continuar crendo. E é isso que Jesus faz conosco constantemente, nos dando razões para crer. E ele faz isso através da sua palavra, ele faz isso através da sua igreja, ele faz isso através do seu espírito. Só que o nosso problema é que a gente é extremamente visual. A gente quer ver. Não importa se o Espírito Santo toca o meu coração através de uma palavra. Não importa se eu vejo uma pregação e aquilo toca o meu coração profundamente. Eu quero ver alguma coisa acontecer. Eu preciso ver alguém ser curado. Eu preciso ver coisas mirabolantes acontecendo. Eu preciso ver alguma coisa para eu crer. Só que o que bastou para Tomé tem que bastar para a gente.
E não foi ver os cravos, né, a marca dos cravos e o lado de Jesus. O que bastou para Tomé foi saber que o seu Senhor estava vivo. E é isso que tem que bastar para os nossos corações. Nós sabemos onde está o Senhor. O Senhor está vivo. O Senhor está ao nosso lado. E Jesus transforma a dúvida e a incredulidade de Tomé em adoração. Jesus não transforma só água em vinho. Ele também transforma a nossa falta de fé em adoração. E disse-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, no versículo 28, ele respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Essa frase de Tomé é uma frase de adoração. O Senhor que Tomé usa aqui, a palavra Senhor, é a mesma que se usava para o imperador romano da época. Talvez Tomé tenha se prostrado diante de Jesus e reconhecido a grandeza de Deus ali. Tomé reconhece que Jesus está diante dele. E agora a dúvida dele cai por terra. E se transforma em adoração. E Jesus diz, porque me viste crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Mais que felizes, muito felizes, totalmente felizes, são aqueles que não me viram, mas creram. E isso Jesus fala para nós. Porque os discípulos viram e creram. Mas nós somos aqueles que não vimos, mas cremos. E nós somos mais do que felizes por isso. Por não ter visto, mas mesmo assim continuar crendo. Então a gente vê que Jesus se importa com as nossas reações, a dúvida de onde Ele está. Ele se importa com o nosso desespero, com o nosso medo, com a nossa falta de fé, com a nossa incredulidade. E Ele transforma todas essas coisas em coisas que glorifiquem a Ele. Ele transforma nosso desespero em testemunho, as pessoas, a igreja. Então a gente não testemunha só para a igreja ou só para as pessoas. E esse testemunho é o próprio testemunho do nosso coração. Em Romanos 8, Paulo vai falar que o Espírito testifica com o nosso coração de que pertencemos a Ele, de que somos dele, de que temos essa certeza no nosso coração. E o medo é transformado em alegria. Acho que para mim a segunda marca de um cristão é a alegria. A primeira com certeza é o amor, mas para mim a grande marca de um cristão é a alegria. Se você vê um cristão triste, talvez ele não seja um cristão muito... Porque é impossível alguém não se alegrar sabendo que o Senhor está vivo, sabendo que Deus está ao nosso lado. Sabe? Deus está ao nosso lado. Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta o universo com as suas mãos. Ele criou todas as coisas e Ele está ao nosso lado. Cara, se eu falo isso para alguém na rua, parece ridículo. Assim, Deus está ao meu lado. Como assim? Mas nós temos essa certeza no nosso coração, selada pelo Espírito Santo, de que Deus está conosco. De que Jesus se coloca ao nosso lado. E Ele transforma até os nossos momentos de incredulidade em adoração a Ele. Nos momentos em que a gente está totalmente incrédulo, Ele fala assim, que a gente fala assim, né? Que se eu não ver alguma coisa acontecendo, então eu não vou crer mais. E Deus atua, e Deus vem com a sua mão poderosa e Ele transforma aquela nossa incredulidade em fé e adoração a Ele. Então, já terminando, eu queria que a gente trouxesse algumas aplicações para a nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que essas lutas e essas dúvidas acontecem no nosso coração. Então a gente não vai, eu vou olhar para vocês, eu não sei se vocês têm essa dúvida no coração, se vocês não têm, não é algo que a gente possa ver com clareza. Mas cada um de nós sabe, e o nosso coração, ele vai estar cheio de dúvida, ou ele vai estar começando uma pontinha de dúvida, ou eu estou com a minha fé mais firme. Mas essa dúvida, só a gente vai saber. Só a gente conhece o nosso coração, só Deus e nós mesmos conhecemos o nosso coração com tamanha profundidade. Nós conhecemos os nossos pecados, nós conhecemos tudo de nós mesmos. E essa luta pela fé, essa luta por não duvidar, acontece dentro do nosso coração. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem um provérbio que eu não lembro o nome, eu esqueci de anotar. Se o pastor puder me ajudar, que diz que
Guarda o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, cuida do teu coração. Medita na palavra de Deus. Ora, fortalece a tua fé para que essa dúvida nem chegue a ser criada no seu coração. Nem nos momentos das aflições mais gritantes e nem no momento onde a gente está com umas aflições menorzinhas e tudo mais. 4:23. Provérbios 4:23. Guarda o teu coração. É ali que vai acontecer essa guerra. É ali que o diabo vai plantar a semente da incredulidade. Então guarda o teu coração. Medita na palavra do Senhor. Ora, busca Deus. E parece tão clichê isso, mas é verdade. Isso é real. As lutas não vão acontecer aqui, gente. Aqui vocês vão sair daqui fortalecidos pela palavra de Deus. Vocês não vão sair daqui e duvidar. Vai ser amanhã, quando aquele cara chato do trabalho te encher o saco, que tu vai começar a duvidar. Eu, principalmente, né? Testemunho, velho. E a gente, não são as situações do dia a dia que a gente vai viver essas coisas. É quando surge uma conta para pagar que eu não lembrava que tinha. É quando surge uma doença. É quando surge uma aflição. É quando surge algo que eu não consigo resolver. Que eu vou começar a duvidar de onde está Deus. Que eu vou começar a duvidar de onde está o Senhor. A segunda coisa é: faça como Tomé. Calma, eu vou explicar. Não é para você duvidar de Deus. Tomé não guardou a dúvida para si. Os discípulos vieram falar com ele e disseram: nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor, Tomé. 10 discípulos ali. Nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. E Tomé não ficou assim, ó. Massa. Ele falou: eu não acredito. Ele compartilhou a dúvida. Então sempre, quando a dúvida começar a surgir no nosso coração, compartilhe essa dúvida. Compartilhe com os irmãos da igreja. Encontre pessoas de confiança com quem você possa compartilhar. Muito importante, gente, pelo amor de Deus, isso. Encontre pessoas de confiança com as quais você possa compartilhar suas dúvidas. Não chega para qualquer pessoa e conta, assim. Porque as pessoas são... Existem pessoas que são maduras na fé, existem pessoas que são neófitas, que ainda são novas na fé. Então busque pessoas com as quais você possa se aconselhar e compartilhar essa dúvida. E é para isso que a igreja serve, né? É para isso que nós estamos aqui como igreja, para apoiar uns aos outros. E é importante que você conte essa dúvida para alguém no exato momento em que essa dúvida surgir. Se você esperar um dia, você não conta mais. A partir do momento que o seu coração começa a duvidar da presença de Deus, conte isso para alguém. Encontre uma pessoa de confiança com a qual você possa... Eu estou duvidando do amor de Deus. Eu estou duvidando da presença de Deus na minha vida. Em tal aspecto ou nessa área da minha vida. E conte. Abra o seu coração. Faça como Tomé. Tomé teve liberdade de chegar para os discípulos e falar: eu não acredito se eu não ver. Tomé foi sincero no seu coração: eu não acredito, eu não consigo acreditar que o Senhor ressuscitou. Eu ainda não sei onde está o Senhor. Eu não consigo acreditar que vocês já ouviram Ele. E a terceira coisa: Jesus se importa com a sua dúvida. Jesus se importa com as nossas dúvidas. Ele não negligencia, Ele não olha para a gente com desprezo, Ele se importa com aquilo que a gente sente. E isso não é antropocentrismo, não vou falar que você é o centro de Jesus, não. Mas Jesus se importa com os seus discípulos. Ele nos ama, Ele nos salvou, Ele se importa com cada um de nós. E Ele se importa quando as dúvidas começam a surgir no nosso coração. Não deixe que o diabo coloque na sua mente que Jesus não se importa com você, com as suas dúvidas, com o seu desespero, com o seu medo. Não deixe que o diabo coloque isso no coração de você. E a última coisa é que, embora confiar seja difícil, é confiando em Deus que nós vamos manter essa certeza, no mínimo, que nos possa fazer perseverar. Essa confiança em Deus, depositar a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele ressuscitou, sabendo onde Ele está, é o que nos permite perseverar, é o que nos permite, por mais que a gente esteja esgotado na fé, que a gente tenha aquele restinho de bateria no nosso coração, que seja essa confiança em Deus, que seja essa confiança de saber onde Jesus está. E eu queria ler com vocês, para a gente finalizar, o Salmo 46.
Devia estar perto já. Diz assim, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações. Que o nosso coração engrandeça o Senhor, agindo conforme tudo que nós ouvimos aqui hoje, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, de maneira sábia. Que nós possamos tomar decisões sábias. E que no momento da dúvida, Senhor, a nossa reação seja conforme o Teu coração, seja conforme aquilo que o Senhor nos mostra, e não conforme o nosso coração manda. Pai, que quando a dúvida de onde o Senhor está começar a brotar no nosso coração, o Senhor seja o nosso centro, o Senhor seja nosso socorro bem presente. E que nós possamos sempre confiar, como disse o salmista no Salmo 46, que o Senhor está conosco. Sempre quando a dúvida surgir, que nós possamos saber que o Senhor está conosco e confiar naquela promessa que o Senhor nos deu antes de subir aos céus, de que o Senhor estaria conosco todos os dias até o fim. Que essa certeza esteja no nosso coração e que ao longo das semanas, meses e anos nós possamos ter essa certeza no nosso coração. E que o Senhor cada dia mais coloque no nosso coração um desejo por fortalecer essa certeza. Porque as circunstâncias da vida vêm, as tempestades da vida vêm, mas se nós estivermos firmados na rocha que é o Senhor, essas dúvidas virão, mas nós venceremos. Porque o Senhor venceu e ressuscitou, como nós vimos aqui hoje. Então, quando essa dúvida vier, onde está Deus, onde está o Senhor, nós possamos responder com firmeza: o Senhor conosco está. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar a Jamília aqui. Vou tirar isso aqui, porque as crianças estão vindo.